Números capítulo 33. Este é o caminho que o povo de Israel percorreu debaixo das ordens de Moisés e Arão, desde que saiu do Egito. Moisés escreveu as etapas das jornadas, de acordo com os pontos de partida, conforme as ordens do Senhor. O povo partiu de Ramsés no dia 15 do primeiro mês, ou seja, um dia depois da Páscoa. Saíram marchando triunfantes diante dos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios sepultavam cada um o filho mais velho que o Senhor havia ferido. Assim, o Senhor fez justiça contra os seus deuses. Depois de os israelitas partirem de Ramsés, acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e foram para Etã, que fica à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto do monte Migdol. Saíram de Airote e atravessaram o Mar Vermelho e andaram durante 3 dias no deserto de Etã e acamparam em Mara. E saíram de Mara e acamparam em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Saíram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Então, saíram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Saíram de Dófica e acamparam em Alus. Saíram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Saíram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Saíram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Hatavá. Saíram de Quibrote Hatavá e acamparam em Azerote. Saíram de Azerote e acamparam em Ritmá. Saíram de Ritmá e acamparam em Rimon-Pérez. Saíram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Saíram de Libna e acamparam em Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Quelata. Saíram de Quelata e acamparam no monte Zéfer. Saíram do monte Zéfer e acamparam em Harada. Saíram de Harada e acamparam em Maquelote. Saíram de Maquelote e acamparam em Taate. Saíram de Taate e acamparam em Terá. Saíram de Terá e acamparam em Mitica. Saíram de Mitica e acamparam em Rasmona. Saíram de Rasmona e acamparam em Mocerote. Saíram de Mocerote e acamparam em Bene-Jacã. Saíram de Bene-Jacã e acamparam em Hor-Gidigade. Saíram de Hor-Gidigade e acamparam em Jotbatá. Saíram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Saíram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Saíram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Sim. Saíram do deserto e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Então, o sacerdote Arão subiu o Monte Or, de acordo com a ordem do Senhor, e morreu naquele lugar no 1º dia do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Então, o rei cananeu Arade, que morava ao sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles saíram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Saíram de Zalmona e acamparam em Punom. Saíram de Punom e acamparam em Obote. Saíram de Obote e acamparam em Ijeabarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ijeabarim e acamparam em Dibongade. Saíram de Dibongade e acamparam em Almon de Blataim. Saíram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, diante do monte Nebo. Saíram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, ao lado do rio Jordão,
do outro lado de Jericó. Nas campinas de Moabe, do lado do rio Jordão, acamparam desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim. Nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do outro lado de Jericó, o Senhor disse a Moisés: Diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o rio Jordão para a terra de Canaã, expulsem os habitantes da terra e destruam suas imagens esculpidas e todos os ídolos de metal fundido e derrubem todos os seus altares. Tomem posse da terra e habitem nela, pois dei esta terra para que tomem posse dela. Repartam a terra por sorteio entre os grupos de famílias. Aos grupos de famílias maiores, vocês darão uma herança maior, e aos grupos de famílias menores, uma herança menor. Cada grupo de famílias receberá a terra sorteada. Vocês herdarão segundo as tribos dos seus antepassados. Mas, se vocês não expulsarem os habitantes da terra, eles serão como espinhos nos seus olhos e pontas de ferro na cintura de vocês. Eles vão hostilizar vocês na terra em que vocês vão habitar. Então, farei a vocês o que havia pensado em fazer com eles. Números capítulo 34. E o Senhor disse a Moisés: Dê a seguinte ordem aos israelitas: Quando vocês entrarem na terra de Canaã, esta será a terra que cabe a vocês por herança, de acordo com as seguintes fronteiras. A parte sul será de vocês, desde o deserto de Zin até a fronteira de Edom. A fronteira da parte sul começará no lado leste do Mar Morto, passando pela subida de Acrabim, chegará a Zin e depois até o sul de Cades Barneia, que será o ponto mais ao sul. Depois passará por Hazar Adar e irá até Asmon, onde a fronteira será o ribeiro do Egito e terminará no mar Mediterrâneo. A fronteira ocidental de vocês será o litoral do mar Mediterrâneo. Essa será a fronteira do ocidente. A fronteira do norte será a seguinte: tracem uma linha desde o mar Mediterrâneo até o Monte Or e do Monte Or até a entrada de Lebo Hamate. Então, a fronteira seguirá para Zedade e continuará até Zifron e terminará em Hazar Enã. Essa será a fronteira norte de vocês. A fronteira oriental será a seguinte: tracem uma linha de Hazar Enã até Sefã. A fronteira descerá desde Sefã até Ribla, no lado oriental de Aim, e continuará descendo ao longo das encostas a leste do mar de Quinerete. Essa fronteira descerá então ao longo do rio Jordão e terminará no Mar Morto. Essa será a terra de vocês, com as fronteiras que a cercam. Moisés disse aos israelitas o seguinte: Esse é o território que o Senhor mandou distribuir por sorteio às 9,5 tribos. São 9,5 tribos, porque as tribos de Ruben e de Gade e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança. Essas 2,5 tribos receberam sua herança do lado leste do rio Jordão, do outro lado de Jericó. E o Senhor também disse a Moisés: As pessoas responsáveis para distribuir a terra entre vocês como herança serão o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e um líder de cada tribo para ajudar na distribuição da terra. Estes são os nomes dos líderes. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Buqui, filho de Jogli, líder da tribo de Dan. Haniel,
filho de Éfode, líder da tribo de Manassés, filho de José; Quemuel, filho de Sifitã, líder da tribo de Efraim, filho de José; Elisafã, filho de Parnaque, líder da tribo de Zebulon; Paltiel, filho de Azar, líder da tribo de Issacar; Aiude, filho de Selome, líder da tribo de Asser; Pedael, filho de Amiúde, líder da tribo de Naphtali. O Senhor ordenou que essas pessoas repartissem a terra aos israelitas na terra de Canaã. Números capítulo 35. O Senhor disse a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do outro lado de Jericó: diga aos israelitas que da terra que receberem, eles devem dar algumas cidades aos levitas para nelas morarem. Também devem dar algum campo ao redor das cidades para os seus rebanhos, seu gado e todos os seus animais. Eles morarão nessas cidades e os animais deles ficarão no campo em volta das cidades. As pastagens nos arredores das tribos que vocês darão aos levitas se estenderão por 450 metros desde o muro da cidade para cada um dos lados dessas cidades. Fora da cidade, vocês medirão 900 metros para o lado leste, 900 metros para o lado oeste, 900 metros para o lado sul e 900 metros para o lado norte, ficando a cidade no centro. Essas serão as áreas de pastagens das cidades. 6 das cidades que vocês darão aos levitas serão cidades de refúgio, para onde irão aqueles que tiverem matado alguém. Além disso, vocês darão a eles mais 42 cidades. Vocês devem então dar ao todo 48 cidades aos levitas, junto com o campo em volta. Estas cidades que vocês derem aos levitas, das terras dos israelitas, serão dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. As tribos que tiverem muitas cidades darão mais cidades, e as tribos que tiverem poucas cidades darão menos cidades aos levitas. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que quando atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, devem escolher quais serão as cidades de refúgio para onde poderá fugir a pessoa que matar alguém involuntariamente. Estas cidades servirão para proteger a pessoa que tiver matado alguém involuntariamente dos parentes da vítima que quiserem se vingar, até que o povo julgue se o homicida é culpado ou não. Serão 6 as cidades que vocês darão por cidades de refúgio, das quais 3 cidades de refúgio ficarão do lado de cá do rio Jordão e 3 na terra de Canaã. Essas 6 cidades serão lugar de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros que moram no meio de vocês e para os estrangeiros que estiverem de passagem pelo país, para que ali se refugie o homicida que matar alguém involuntariamente. Mas se alguém ferir alguma pessoa com um pedaço de ferro e esta pessoa morrer, ele é homicida e terá de morrer. Ou se ele a ferir com uma pedra que possa causar a morte e a pessoa morrer, ele é homicida e terá de morrer. Ou se ele a ferir com um pedaço de madeira que possa causar a morte e a pessoa morrer, ele é homicida e terá de morrer. O vingador da vítima matará o homicida quando encontrar essa pessoa. E se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou intencionalmente jogar alguma coisa contra a pessoa e essa pessoa morrer, ou se com má intenção matar uma pessoa com as próprias mãos, essa pessoa é homicida e o vingador da vítima matará o homicida quando o encontrar. Mas, se empurrar uma pessoa sem ódio, ou empurrar uma pessoa
ou então atirar alguma coisa contra ela involuntariamente, ou ainda se deixar cair involuntariamente alguma pedra sobre ela que possa matá-la, e a pessoa morrer, não sendo sua inimiga, e quem matou não fez isso de propósito, então a comunidade julgará entre ele e o vingador da vítima, de acordo com essas leis. A comunidade livrará o acusado de assassinato do vingador da vítima, deixando o homicida continuar na cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo sagrado. Mas se o acusado sair por alguma razão dos limites da cidade de refúgio e o vingador da vítima se encontrar com ele fora da cidade, então poderá matar o acusado sem ser culpado por essa morte. O homicida deve morar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à sua propriedade. Essas leis são permanentes para gerações futuras em qualquer lugar que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa terá de ser morto como homicida. Se houver 2 ou mais testemunhas, nenhuma pessoa morrerá se houver apenas uma testemunha contra ela. Vocês não devem aceitar dinheiro para proteger a vida de uma pessoa que é culpada da morte de alguém, pois essa pessoa deve morrer. Também não aceitem dinheiro daquele que mora na cidade de refúgio para voltar à sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra. E a única maneira de fazer a cerimônia da purificação da terra onde alguém foi morto é por meio do sangue de quem o derramou. Por isso, vocês não devem contaminar a terra onde habitam e no meio da qual eu habito. Eu, o Senhor, habito no meio dos israelitas. Números capítulo 36. Então vieram chefes de famílias dos grupos de famílias de Gileade, filho de Maquir, que é filho de Manassés, que pertenciam aos grupos de famílias dos descendentes de José, e foram falar com Moisés e com os líderes das tribos de Israel. E disseram: O Senhor ordenou ao meu senhor, por meio de um sorteio, para dar esta terra como herança aos israelitas, e para dar a parte da herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Mas, se elas se casarem com homens de outras tribos israelitas, as propriedades delas deixarão de pertencer à nossa tribo e pertencerão à tribo daqueles com quem elas se casarem. Desse modo, a nossa parte que recebemos por sorteio diminuirá. Porém, quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada definitivamente à tribo daqueles com quem elas se casarem, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo de seus pais. Então, Moisés instruiu os israelitas de acordo com as ordens do Senhor, dizendo: Os homens das tribos de José têm razão. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Elas poderão se casar com qualquer homem que lhes agradar, mas que seja da mesma tribo de seu pai. Desse modo, as heranças dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as propriedades na tribo que herdaram dos seus antepassados. Por isso, as moças que possuírem alguma propriedade só podem se casar com alguém da própria tribo, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança deverá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo deve manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade obedeceram às ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Por isso, Malá, Tirza, Ogla, Milca e Noá, filhas de Zelofeade, casaram-se com os seus primos paternos, dentro dos grupos de famílias
da tribo de Manassés, filho de José, e as propriedades permaneceram na tribo do pai delas. Esses são os mandamentos e as ordens que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés nas campinas de Moabe, ao lado do rio Jordão e do outro lado de Jericó.